Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um problema sobre lógica, incidido então na aplicação das propriedades das operações lógicas. O problema 28 diz-nos o seguinte: sejam P, Q e R três proposições. Admite que é verdadeira a proposição que é dada pela conjunção entre a disjunção entre P e não Q e R implica não P, onde temos que esta proposição é uma proposição verdadeira. Utilizando as propriedades das operações lógicas, mostra que é verdadeira a proposição que implica não R. Bem, não podemos resolver isto através de uma tabela de verdade, porque aqui diz expressamente tem que ser pelas propriedades das operações lógicas. Então eu vou tentar pegar aqui nesta proposição, sabendo que ela é verdadeira, e vou tentar mostrar que esta também o é. Então eu tenho P ou não Q e R a implicar não P. A primeira propriedade que eu vou aplicar prende-se aqui com esta implicação, na qual eu vou aplicar o contra recíproco da implicação. Relativamente ao contra recíproco da implicação, temos o seguinte: se A implica B, uma expressão equivalente há de ser não B implicar não A, ok? Então vou aplicar essa propriedade à segunda variável da conjunção. Está de ser então igual, isto mantém exatamente como está, P e ou não Q, e vou aplicar aqui o contra-recíproco, ficava com a negação de não P, que é P, a implicar a negação de R. E agora, vou pegar aqui nesta primeira variável, vou aplicar aqui nesta primeira variável proposicional da conjunção e vou aplicar a propriedade comutativa da disjunção. A propriedade comutativa da disjunção, vou colocar aqui, vou abreviar, ok? Propriedade comutativa da disjunção diz-me que numa disjunção é possível trocar a ordem, ou seja, A ou B é equivalente a ter B ou A. Então vou aplicar essa propriedade. Então isto seria igual, trocando aqui a posição, não Q ou P e P a implicar não R. Agora, vou voltar aqui à primeira variável lógica da conjunção e vou aplicar outra propriedade aqui, que é a propriedade da disjunção como implicação, ou seja, disjunção, que é um C de cedilha, como implicação. E nesta propriedade nós temos o seguinte: sempre que a gente tem uma implicação, A implica B, isto é equivalente a transformar esta implicação numa disjunção, ou seja, negando a primeira variável, não A, ou e mantendo a segunda como B. E temos de tomar em atenção que se isto é uma equivalência, esta equivalência tanto funciona neste sentido como neste. E vai ser este sentido que eu vou aplicar aqui esta disjunção, daí a dizer que vou transformar a disjunção numa implicação. Aplicando então esta propriedade da disjunção como implicação, e reparem que se eu tenho aqui, e vou tentar enquadrar, quer dizer, este aqui é o meu não A, e esta segunda variável é o meu B. Transformando isto numa implicação, facilmente que se percebe, quer dizer, a dupla negação de A dá A, né? Vou ficar então com Q a implicar a proposição P e P a implicar a proposição não R. E agora vou aplicar outra propriedade que é a transitividade da implicação. Vocês têm que enunciar estas propriedades, ok? Não chega a aplicar e não dizer nada, têm mesmo que enunciar. A transitividade da implicação diz-me o seguinte: sempre que eu tenha A a implicar uma proposição B e depois tiver aqui B a implicar uma outra proposição C, está de implicar a ligação direta de A a C.
ou seja, A a implicar C. De tal modo que se esta proposição é verdadeira, se esta proposição aqui é verdadeira, na transitividade esta também será obrigatoriamente verdadeira. Sendo assim, aplicando então a transitividade da implicação, eu tenho Q a implicar P e depois, quer dizer, a segunda tem uma conjunção, obrigatoriamente preciso da conjunção, e depois é pegar aqui na segunda e implicar uma terceira. Então, aplicando a transitividade, isto há de aqui implicar Q a implicar não R. E reparem que Q a implicar não R é exatamente o que eles queriam que a gente mostrasse, que a implicar não R, que era verdadeira também. Então, eu aqui nesta primeira, aqui estive apenas a simplificar. Se inicialmente era verdadeira e eu estive sempre a trabalhar com proposições equivalentes, há de se continuar sempre a ser verdadeira. E na transitividade, né, verdadeira há de implicar que a gente continue com uma proposição verdadeira. Sendo assim, acabamos de demonstrar que, mediante as condições iniciais, que a implica não R é também igualmente verdadeira. Fica então aqui a minha resolução para este exercício. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.